Vocês sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos de história hoje? Hoje teremos uma história, um recomeço? Eu acredito que sim, tá? Espero que vocês gostem da história. Eu já vi alguma parte dela nesses aplicativos e eu consegui encontrar também outra similar. Essa semana teremos bastantes histórias diferentes. Teremos também pontos de vistas, sendo contada com a pessoa do futuro e etc. Não se esqueçam de curtir, de comentar. Vocês estão se esquecendo de comentar, gente? Que preguiça é essa de comentar, hein? Comenta aí qualquer coisa, não tem problema, alguma coisa bacana, de onde você tá assistindo, que horas você tá assistindo, tá certo? Espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau! Pouco antes do início do circuito de motos FEFAF, meu noivo Lucas Chase me parou quando eu estava prestes a entrar na pista. Nora, Lena será a piloto principal desta corrida. Você vai usar o bloqueador para ela. Fiquei paralisada no lugar. Ele sabia muito bem que essa era minha última corrida antes da aposentadoria e do casamento. Também era minha chance mais crítica de conquistar um 6º campeonato consecutivo. A corrida que me coroaria como a melhor piloto feminina do mundo. 6 anos atrás, a equipe dele estava à beira do colapso. Eu o arrastei de volta do esquecimento. Corrida após corrida. Campeonato após campeonato. Carregando-o da obscuridade para as principais posições do mundo. E agora queriam que eu saísse do lugar por uma novata que mal tinha passado na sessão seletiva. Recusei categoricamente. Essa é minha corrida. Não vou abrir mão disso. Lucas franziu a testa. Lena precisa dessa vitória. Você já ganhou 5. Mais um não muda nada para você. Seu rosto escureceu. Nora, essa é a decisão da equipe. Se não obedecer, você sabe as consequências. Eu ri. Você vai me demitir? Ele não negou. E toda a equipe, os mesmos membros que estiveram ao meu lado nessas 5 corridas de campeonato, aceitou silenciosamente essa decisão. Naquele momento, de repente entendi. Não era que Lena precisasse do campeonato. Era que eles sentiam que a equipe não precisava mais de mim. Arranquei o distintivo da equipe do meu peito. Depois tirei o anel de noivado do dedo e empurrei os dois pela mesa em direção a ele. Nesse caso, eu não quero o time e também não quero você. Virei e fui em direção à minha moto. Mas lá estava Lena, sentada na minha moto, vestindo um macacão de corrida novo em folha. Quando me viu chegando, ela pulou como se tivesse acabado de perceber e disse com voz tímida: Ah, Nora, me desculpe. Mas o Lucas disse que a partir de hoje, essa moto é minha para usar. Minha cabeça zumbia alto. Me virei, agarrei Lucas pela gola e exigi: Como assim? Você deu minha moto para ela? Com base em quê? Esta é a minha máquina. Como ousa entregar isso? Meus olhos estavam vermelhos enquanto eu o encarava. Essa moto é uma obra-prima que construí ao longo de 6 anos. Ela carrega dados de mais de 300 corridas, ossos quebrados, internações hospitalares, todas as noites em que trabalhei com engenheiros para modificá-la. Isso me rendeu 5 campeonatos mundiais. E também foi você que me deu. Mordi o lábio com força para segurar as lágrimas. Foi a primeira motocicleta que Lucas construiu, o presente que ele me deu como símbolo do nosso amor. Naquele dia, ele a colocou na minha frente, com o rosto corado, e perguntou se eu o acompanharia na estrada rumo ao topo do mundo das corridas. Ele disse: Nora, corrida é um esporte perigoso. No circuito off-road, você luta sozinha contra riscos de vida ou morte, mas espero que essa moto possa estar com você, no meu lugar. E agora ele havia dado aquela moto, tão significativa para nós dois, para outra pessoa. Lucas simplesmente tirou meus dedos da gola com voz neutra. A moto está registrada no nome da equipe. Todas as modificações foram pagas com dinheiro da equipe. Você acabou de dizer que não queria o time e também não me queria. Se está saindo da equipe, naturalmente não tem direito de usar a propriedade dela. Por que eu não poderia dar para uma nova piloto? Suas palavras perfuraram como uma faca. Olhei para ele, sentindo um frio gelado se espalhar por todo o meu corpo. 6 anos atrás, quando a equipe nem conseguia pagar o aluguel do local, eu devolvi cada centavo do meu prêmio. Corri dia e noite, consegui patrocinadores e mantive a equipe de pé. Mas, aparentemente, todo o dinheiro que ganhei com minha vida e suor, uma vez que entrou nas contas da equipe, deixou de ser meu, e eu nem tinha direito de usar o equipamento. Lena puxou timidamente a manga de Lucas. Lucas, talvez devêssemos esquecer. Nora é veterana do time. Se ela estiver chateada por minha causa, eu me sentiria péssima. Então ela se virou para mim e disse suavemente: Nora, não fique brava com o Lucas. Afinal, rally é tão exaustivo e você já tem 30 anos. Ele só está preocupado que seu corpo não aguente. Ao ouvir isso, fiquei tão furiosa que quase ri. Mas Lucas já tinha ido até Lena. Deixe-me ajustar seu equipamento de proteção. Ele se agachou, colocou o pé dela sobre seu joelho e pessoalmente consertou suas botas com as próprias mãos. O rosto de Lena ficou vermelho como um tomate, e ela continuava me olhando com um olhar inocente. Lucas, isso não é um pouco inapropriado? Ela murmurou. Lucas deu uma risadinha baixa. O que é inapropriado? Você é a pessoa mais importante deste time hoje. Ninguém importa mais do que você. Essa frase me atingiu como um tapa na cara. Todos ao redor se aglomeraram em volta dela, rindo de forma amigável, explicando o briefing da corrida que se aproximava, as condições do vento, o terreno e os perfis dos competidores. Fiquei ali sozinha. Ninguém me deu atenção. Ninguém sequer preparou um headset de comunicação para mim. Tudo o que me restou foi uma moto reserva desativada do ano passado. Todos me deixavam de lado, esperando que eu abaixasse a cabeça.
Afinal, sem o apoio da equipe, eu nunca conseguiria terminar esse rally sozinha. Cerrei os dentes, minhas unhas quase cravando nas palmas das mãos. Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem do gerente da equipe vizinha, um relatório detalhado do percurso, completo com as condições da rota. Eu ouvi tudo. Nora, minha equipe sempre vai te receber. Ainda está emburrada? Lucas tinha vindo sem eu perceber. Guardei meu celular e olhei para ele. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Me entregou o tablet de análise de trilhas, com tom calmo. A direção do vento mudou hoje. Os ventos cruzados vão se intensificar após o terceiro ponto de controle. Pedi para a equipe marcar os dados da rota e da curva para você. Dá uma olhada. Eu não aceitei. Lucas franziu levemente a testa. Depois se agachou casualmente para fazer uma última checagem na velha moto. De repente, acrescentou como se lembrasse de algo. Você tem me pedido para conhecer seus pais, né? Eu ficava perdendo por causa de emergências na equipe. Depois dessa corrida, eu vou com você. Algo prendeu no meu peito. Eu não sabia quando Lucas, que antes tinha olhos só para mim, se tornou essa pessoa. Toda vez que ele precisava me colocar em desvantagem, primeiro me ignorava e esperava eu ceder. Se eu não fazia isso, ele me dava um pequeno favor e depois deixava tudo de lado como se nada tivesse acontecido. Baixei o olhar e disse apenas: Vamos ver. Lucas parou, surpreso com minha reação. Mas de repente lembrei de todas aquelas vezes em que disse que o traria para casa. Meus pais começavam a se preparar com dias de antecedência. Minha mãe ia ao mercado antes do amanhecer. Meu pai limpava o quintal por dentro e por fora. Uma mesa inteira de pratos, especialmente preparados para ele, ficava aquecida do meio-dia até a noite, mas Lucas sempre acabava ligando com alguma desculpa de última hora. Eles claramente ficavam desapontados, mas forçavam sorrisos para me confortar. Tudo bem. O trabalho é importante para os jovens. Da próxima vez vai dar certo. Mas aquele próximo tempo nunca veio. Eles esperaram e esperaram. Meu celular de repente mostrou uma notificação. Era a conta pessoal da rede social da Lena. Eu nunca tinha olhado antes, mas por algum motivo, dessa vez meu dedo se moveu sozinho e cliquei nela. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Acontece que, toda vez que Lucas me deixava para cuidar dos meus pais, nunca era por causa dos problemas da equipe. A vez em que ele disse que tinha uma reunião com o patrocinador, estava comprando roupas com Lena. A vez em que alegou uma reunião urgente da equipe, estava levando Lena à Disneyland para se divertir. No dia em que disse que os dados de treinamento tinham problemas, havia uma foto dele sentado à mesa de jantar da família de Lena, jantando com os pais dela. Lena se encostava nele, sorrindo docemente, e a sessão de comentários estava cheia de provocações como futuro genro e quando é o casamento. Lucas nunca esclareceu nada. Ele até curtia todas as postagens. Minha respiração ficou presa, até que rolei até a última atualização. Era um close de uma motocicleta. Reconheci na hora. Era minha moto. A legenda de Lena dizia: Ele disse que queria me dar um presente especial. A partir de hoje, a moto principal da nossa equipe, Promise, será oficialmente renomeada como Little Bell. Fiquei olhando para aquela foto. Na imagem, o nome Promise, que Lucas havia gravado à mão no corpo, tinha sido lixado e substituído por um novo símbolo de sino recém-feito. Finalmente entendi. Dar a moto para Lena não foi uma decisão impulsiva, nem me fazer ser a bloqueadora dela. Ele havia planejado tudo isso há muito tempo. Peguei meu celular e o segurei na frente de Lucas, a voz tensa. Explique isso. Reddit, contos e afins. Ele olhou para a tela sem nem levantar as pálpebras e disse secamente: É só uma atividade promocional pós-teste. Nora, você pode fazer birra, mas não espalhe boatos sujos sobre uma garota. Fiquei olhando para ele. E a moto? Por que meu nome foi removido? Lucas finalmente olhou para mim. Não havia culpa em seu rosto, apenas uma expressão calma, quase objetiva. Nora, você tem 30 anos. Outros times já teriam te tirado há muito tempo. Eu te protejo, te mantendo na posição inicial. Você vai se casar no ano que vem e eventualmente vai se estabelecer. Essa moto sempre foi feita para um novo piloto. Usar essa corrida para construir a reputação da Lena. Qual o problema nisso? Nora, seja sensata. Não torne as coisas feias para todo mundo. De repente, fiquei completamente calma. Olhei para ele e dei um pequeno aceno de cabeça. Entendido. Com isso, empurrei minha moto em direção ao grid de largada. Lucas relaxou visivelmente, achando que eu finalmente tinha cedido. Mas ele não sabia que, um momento antes, quando Zach Quinn me mandou mensagem perguntando se eu tinha considerado a oferta dele, eu já tinha respondido com uma única palavra: sim. Quando levei minha moto para a linha de largada, o estádio inteiro explodiu. Os espectadores se levantaram de repente. Que diabos? Por que a Nora não está na posição de liderança? Essa é a moto campeã dela. Por que uma novata está pilotando ela? Uma pentacampeã em uma moto de sucata e uma novata na máquina de vencer. A equipe enlouqueceu? Alguns torcedores gritaram furiosos para o box da equipe: Devolvam a moto para a Nora! Mas ninguém prestava atenção. O tiro de largada disparou, e todas as motos avançaram. O rugido dos motores varria a pista. A moto antiga era muito mais selvagem que a do campeonato. A temperatura do motor subiu rapidamente, e o calor queimava minhas coxas através do couro. Mas eu não senti nada. Só restava um pensamento: fugir, aproveitar tudo. Uma curva após a outra passava por mim. Pneus raspavam nas barreiras do penhasco, a moto inclinando ao limite absoluto. A voz do locutor explodia pelos alto-falantes. Nora Shaw está fazendo uma investida furiosa, e ela está em uma moto modelo aposentado de anos atrás. Ela já entrou no top 5, segundo lugar. Nora agora está em segundo. Enquanto isso, Lena, na minha moto de campeão,
caía para trás. Ela largou forte e manteve a posição no início, mas conforme a corrida avançava, quinto, sétimo, logo caiu para o meio do pelotão. A voz de um repórter cortou as comunicações. Lena está chorando. Ela está pilotando e chorando. Claramente não aguenta a pressão. Mas eu não dei atenção. Meus olhos estavam fixos na traseira da moto do líder. Restava apenas um longo trecho de subida. Eu poderia ultrapassar ali. Nesse momento, a voz de Lucas, sufocada pela raiva, crepitou no meu fone. Nora, você já teve o suficiente? Diminua a velocidade imediatamente. Saia do grupo principal. Vá correr como bloqueadora para a Lena, agora mesmo. Segurei o guidão com força e respondi friamente. Eu me recuso. Houve um momento de silêncio no canal. Então a voz de Lucas ficou gelada. Nora, não esqueça que você ainda faz parte desse time. Se desobedecer ordens, eu vou demitir você. E não só você nunca mais correrá, como também vai pagar dezenas de milhões em multas. E não esqueça do nosso noivado. Se continuar me desafiando, vou reconsiderar nosso casamento seriamente. Mantive os olhos fixos na moto do primeiro lugar, me aproximando, e disse calmamente. Já te disse, não quero o time e não quero você. Lucas, você não pode me ameaçar. Eu vou defender a minha própria glória. Alguns segundos de silêncio. Lucas não explodiu. Em vez disso, sua voz ficou estranhamente calma. Nora, você vai se arrepender disso. Meu coração afundou. No momento seguinte, a moto começou a tremer violentamente. A dianteira desviou descontroladamente, e a máquina inteira saiu do controle. Meu rosto ficou pálido. Um pensamento horrível passou pela minha mente. Alguém havia mexido na moto. Lutei com todas as minhas forças contra o guidão, tentando manter tudo alinhado. Eu me jogaria até a linha de chegada. Mesmo que isso me matasse, só morreria depois de cruzá-la. Levei a velocidade ao limite, mas a moto descontrolada saiu da pista. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela estrada da montanha. Fui lançada pelo ar e me choquei contra as pedras. O sangue encheu minha visão. A consciência se dissipava, segundo a segundo. Naquele último momento, antes de desmaiar, ouvi o suspiro baixo de Lucas pelo fone. Nora. Por que você não conseguiu simplesmente me ouvir? Então, o mundo escureceu. Quando acordei, já era noite. No quarto do hospital, a única pessoa ali era uma assistente júnior que acabara de entrar na equipe. Quando viu meus olhos se abrirem, seu rosto ficou vermelho de lágrimas e ela correu para chamar o médico. Após o exame, o médico me disse com tom grave. Minha perna direita estava despedaçada, e minha coxa havia sofrido queimaduras extensas devido ao calor do motor. Mesmo com o melhor tratamento, talvez eu não conseguisse andar normalmente por anos. Quanto às corridas, minha carreira tinha acabado. Olhei fixamente para o teto, minha garganta apertada por algo que eu não conseguia nomear. A assistente júnior caiu em lágrimas ao meu lado. Ela era uma grande fã minha. Entrou para o time só para ficar perto de mim. Mas o primeiro encontro realmente próximo que teve comigo foi me ver sendo carregada para fora da pista. Entre soluços, ela xingou. É tão injusto. Você está tão machucada e o Lucas nem quis ir ao hospital com você. Ele ficou na pista para lidar com a imprensa por causa da Lena. A Lena só ficou em 5º lugar, mas ele disse que já foi uma grande conquista para a primeira corrida mundial dela e está organizando um banquete de comemoração para ela. Ele nem ligou uma vez desde que você foi trazida. Sussurrei, com a voz rouca. Eu cruzei a linha de chegada? Suas lágrimas caíram ainda mais forte. Após uma longa pausa, ela sussurrou. Não. Nos últimos 10 metros você foi jogada para fora. Sem resultado. Fechei os olhos devagar. Lágrimas escorreram silenciosamente para o travesseiro. Passos vieram até a porta. A assistente de Lucas entrou com várias pessoas dizendo que ele queria que me levassem à coletiva de imprensa. A assistente júnior respondeu. O médico disse que ela precisa de descanso absoluto. Ela está nesse estado. Para onde vocês estão levando ela? A assistente de Lucas não respondeu. Em vez disso, ela discou Lucas no viva voz bem na nossa frente. A voz de Lucas se fez ouvir. Muitos veículos de mídia dizem que Lena passou dos limites ao pisar em você. Esse tipo de narrativa é muito ruim para o desenvolvimento futuro dela. Você precisa vir pessoalmente e explicar. Dizer que decidiu se aposentar sozinha e reconhecer que a Lena é mais adequada para o time atual. A assistente júnior ficou tão furiosa que chorou. Mas eu apenas olhei em silêncio para minha perna imobilizada. Depois de um bom tempo, eu disse. Eu vou. Mas com uma condição. Saio do time sem responsabilidade nem penalidades. O tom de Lucas ficou mais afiado. Nora, você vai mesmo arrumar briga comigo por causa disso? Olhei para minha perna direita dormente e disse calmamente. Você provavelmente não sabe disso, mas minha perna está quebrada. Talvez eu nunca mais pilote. Alguém como eu saindo do time não é natural? Só não quero que você use essa cláusula penal contra mim depois. Houve um longo silêncio do outro lado. Não sei se por choque com minha lesão ou por falta de palavras. Finalmente, ele disse apenas. Tudo bem. Meia hora depois, fui levantada da cama do hospital para uma cadeira de rodas e levada para a coletiva de imprensa. Lena usava um vestido combinando com o terno de Lucas, agarrada ao braço dele no meio de um grupo de patrocinadores. Lucas se inclinava, apresentando-a aos contatos com um tom gentil e paciente. Quando me viu sendo levada para dentro, lançou apenas um olhar rápido e depois me empurrou para o palco. Na frente de toda a mídia, ele anunciou que eu estava oficialmente deixando a equipe por motivos físicos e pessoais, e que Lena Smith assumiria a posição de piloto principal. Flashes explodiam descontroladamente. Um repórter se levantou de repente. Senhora. Shaw, o que realmente causou o acidente de hoje? Muitos na internet dizem que a equipe pode ter mexido na moto para abrir espaço para a recém-chegada. Isso é verdade? A sala ficou em silêncio.
todos os olhares se voltando para Lena. Os olhos de Lena ficaram vermelhos instantaneamente. Lucas deu um tapinha tranquilizador na mão dela e disse calmamente: ninguém mexeu em nada. Foi um erro de pilotagem da própria Nora. O acidente não teve nada a ver com a equipe. Sentei na cadeira de rodas, cerrando os dedos lentamente, e inclinei a cabeça. Mesmo antes da coletiva de imprensa terminar, meu nome já estava sendo arrastado na lama online. Alguns diziam que eu já tinha passado do auge, que minhas habilidades estavam em declínio, mas eu me agarrava à liderança e recusava deixar uma novata subir. Outros diziam que eu estava tentando culpar a equipe pelo meu erro de corrida, uma perdedora amarga e uma esportista ruim. Mais pessoas começaram a elogiar Lena, dizendo que terminar em 5º lugar em sua primeira corrida mundial a tornava a verdadeira estrela em ascensão da equipe. Alguns até procuraram as redes sociais dela e começaram a shippar ela com Lucas, um dono de equipe e uma novata talentosa, parecendo muito mais combinados do que Lucas e eu jamais fomos. Quando o banquete de comemoração terminou, Lena havia bebido demais. Ela se apoiava frouxamente em Lucas, segurando seu braço e choramingando para que ele a levasse para casa. Lucas olhou para ela com uma voz carregada de uma leniência que eu não ouvia há muito tempo. Ok. Então, como se finalmente lembrasse que eu ainda estava ali, ele se virou para mim na cadeira de rodas. Você consegue voltar para o hospital sozinha? Olhei para ele em silêncio e assenti levemente. Lucas não me lançou mais um olhar. Ele nem percebeu que eu era a única que restava em todo o salão. Ele saiu com Lena, caminhando com passos largos. Fiquei ali vendo as silhuetas deles desaparecerem pela entrada do hotel. Vamos, disse suavemente. Minha cadeira de rodas foi empurrada em direção a uma van estacionada na calçada. A porta se fechou. Zachary Quinn, gerente da SkyTeam, estendeu a mão para mim. Nora, eu vou te trazer de volta ao topo. Quando Lucas levou Lena para casa, ela segurou a manga dele o tempo todo e se recusou a soltar. Quando o carro parou embaixo do prédio, ela olhou para ele com os olhos vermelhos e sussurrou, perguntando se ele podia levá-la até o apartamento. Lucas não recusou. Mas assim que entraram pela porta, Lena o envolveu por trás com os braços, a voz trêmula. Lucas, por favor, não vá embora hoje à noite, tá? Lucas ficou tenso. Lena se virou para encará-lo, ergueu o olhar e disse: Você também gosta de mim, não gosta? Se não gostasse, por que me daria a moto da Nora? Por que me colocaria como piloto principal? Por que ficaria ao meu lado repetidas vezes? Seus olhos ficaram mais vermelhos. Não tenho medo de ser a outra mulher. Só quero ser corajosa por amor uma vez. Com isso, ela ficou na ponta dos pés e o beijou. O pomo de Adão de Lucas se moveu. A mão dele subiu, mas no último momento ele a empurrou abruptamente. Reddit, contos e afins. O rosto de Lena ficou pálido. Por quê? Eu sei que você sente algo por mim. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar em voz baixa. Talvez eu tenha sentido algo por um momento, mas foi só porque vi em você uma sombra de quem a Nora era quando era jovem. Lena, a pessoa que eu amo sempre foi a Nora. Nesses 6 anos, foi ela quem ficou comigo desde o colapso do time até onde estamos hoje. Foi ela quem suportou os momentos mais difíceis comigo. As dificuldades que ela compartilhou comigo, as coisas que fizemos, ninguém mais pode comparar. Minha esposa só pode ser ela. As lágrimas de Lena caíram de uma vez. Então o que eu sou? Ao vê-la chorar, Lucas finalmente amoleceu. Ele suspirou e estendeu a mão para enxugar suas lágrimas. Não se preocupe. Eu não vou te abandonar. Eu sempre estarei ao seu lado e farei de você uma piloto mulher. Só então Lena parou de chorar aos poucos. Depois que ela adormeceu, Lucas saiu da casa dela. Sentado no carro, ele de repente pensou em mim. Lembrou-se da imagem de mim sendo levada para a coletiva de imprensa em uma cadeira de rodas, e do tom monótono da minha voz quando disse que nunca mais correria. Só então ele sentiu uma pontada de culpa tardia. Talvez fosse porque o casamento estava se aproximando, ou porque o relacionamento já durava tanto que ele já tinha se acostumado com a minha presença e com o fato de eu sempre ceder primeiro. Ele presumiu que, quando a corrida acabasse e finalmente me levasse para conhecer meus pais, eu o perdoaria como sempre fiz. Com esse pensamento, ele dirigiu até minha loja de cupcakes favorita, ficou na fila para comprar um cupcake e correu para o hospital. Mas quando empurrou a porta do quarto, a cama estava vazia. Lucas ficou atônito. Ele se virou e perguntou a uma enfermeira. Onde está a Nora? A enfermeira conferiu os registros. A senhorita Shaw não voltou hoje à noite. O rosto de Lucas mudou instantaneamente. De repente, ele lembrou que, ao final da celebração, ele havia saído com Lena, e todos os outros no salão já tinham se dispersado há muito tempo. Eu estava em uma cadeira de rodas com a perna quebrada. Não havia como eu ter voltado para o hospital sozinha. Ele bateu na testa, frustrado, e imediatamente ligou para seu assistente. Onde está a Nora? O assistente ficou surpreso. Eu não sei. A voz de Lucas baixou. E a estagiária designada para a Nora? A ligação foi rapidamente transferida para a estagiária. Assim que ouviu a voz dele, o tom dela ficou cortante. Como eu saberia onde a Nora está? Você não disse para todos nós voltarmos e pararmos de nos preocupar com ela? Ela ficou ferida assim. E você só está procurando por ela agora? Ela desligou direto. Lucas ficou na porta do quarto do hospital e ligou para vários outros membros da equipe, mas todos deram a mesma resposta. Ninguém sabia para onde eu tinha ido. Nos dias seguintes, Lucas procurou quase em todos os lugares. Primeiro perguntou aos membros da equipe, depois aos meus amigos, e por fim, entrou em contato com todos os patrocinadores e veículos de mídia com quem trabalhei ao longo dos anos, mas ninguém sabia onde eu estava. Então ele lembrou que eu já tinha dito mais de uma vez que queria levá-lo para minha cidade natal para conhecer meus pais.
Ele encontrou o endereço durante a noite, comprou muitos presentes e foi até lá. Mas quando chegou, descobriu que a porta estava trancada e o quintal não mostrava sinais de alguém morando ali há muito tempo. Lucas ficou parado no portão por um bom tempo, começando a se perguntar se estava no lugar errado, quando o vizinho ao lado voltou. Ele se aproximou e perguntou: "Com licença, essa é a casa da Nora Shaw?" O vizinho olhou para ele. "Sim, mas a família dela se mudou faz um tempo." O coração de Lucas afundou e ele insistiu: "Você sabe para onde eles se mudaram?" O vizinho o encarou com desconfiança. "Quem é você?" Lucas respondeu rapidamente: "Sou o noivo da Nora." O rosto do vizinho mudou na hora. "Você é aquele noivo? Ainda tem coragem de vir procurá-la? Os pais dela te esperaram por anos. Toda vez que você dizia que viria, eles acordavam de madrugada para fazer compras, preparavam uma mesa inteira de pratos especiais e os mantinham aquecidos do meio-dia até a noite, só para você nunca aparecer. Nós, vizinhos, já não aguentávamos mais. Você vai se casar, mas nunca nem pisou na casa dos pais dela? Um genro assim é melhor nem aparecer." Com isso, o vizinho fechou a porta e foi embora. Lucas ficou sozinho na rua vazia, ainda segurando os presentes que nunca conseguiu entregar. Naquela época, eu já havia sido transferida para Lehman, um dos lugares mais desenvolvidos para corridas de motocicleta e também a base de treinamento e reabilitação de longo prazo da Sky Team. No começo, eu mal conseguia ficar de pé. Todo dia era tratamento ou reabilitação, desde voltar a levantar a perna, caminhar com dispositivos de apoio, até reconstruir gradualmente a força muscular. Cada passo precisava ser repetido inúmeras vezes. Várias vezes desmaiei de dor e espasmos e não consegui me levantar por um bom tempo. Meu assistente Alan, um garoto mestiço que era meu fã há anos, estava tão ansioso que seus olhos ficavam vermelhos. Ele não ousava me ajudar sem cuidado, então apenas se agachava ao meu lado, chorando e me incentivando. Fiquei um pouco confusa. "Por que você está chorando?" Após um momento de silêncio, ele disse em voz baixa: "Só sinto pena de você." Depois, Zack me disse que Alan era meu fã. Quando soube que eu tinha me lesionado e assinado com a Sky Team, ele se ofereceu para cuidar de mim, dizendo até que trabalharia de graça. Olhei para todo o equipamento na sala de reabilitação, para os médicos, engenheiros e treinadores trabalhando por mim, e de repente lembrei do que Lucas tinha dito, que eu tinha 30 anos, que outras equipes já teriam me afastado há muito tempo e que ele era quem me mantinha no cargo. Após um longo silêncio, perguntei a Zack: "Olha para mim. Dada a minha condição, nem sei se vou voltar a correr. Com todo esse investimento, realmente vale a pena?" Zack me olhou nos olhos, com um tom sério. "Nora, claro que você vale a pena. Você não foi feita campeã por favor de ninguém. Você conquistou isso corrida após corrida. Você é 5 vezes campeã. Não estamos te contratando para apostar em um nome apagado. Acreditamos que você ainda tem capacidade de voltar para a pista." Depois que ele falou, um dos engenheiros que estava ajustando meu equipamento de reabilitação riu e disse: "Nora, muitos de nós desse time entramos nesse esporte porque assistimos você correr. Quando você estava ganhando títulos mundiais consecutivos, a gente ficava acordado a noite toda assistindo às transmissões ao vivo." O treinador ao lado assentiu. "Você não faz ideia de como todo mundo ficou feliz quando você chegou. A base inteira falava de você. Todo mundo queria ver você se reerguer." Alan interveio imediatamente. "Quando as pessoas descobriram que eu seria seu assistente, muitos ficaram com ciúmes, porque todo mundo quer te conhecer." Zack sorriu. "Você acha que eu decidi preparar todas essas instalações sozinho? Da equipe médica aos engenheiros e à equipe de treinamento. Todos vieram aqui voluntariamente. Tudo para ajudar você a chegar ao topo novamente. Porque todo mundo acredita que, se nem mesmo a Nora Shaw vale a pena apostar, então ninguém neste mundo vale." De repente, senti meus olhos esquentarem. A partir daquele dia, dediquei todo o meu tempo à reabilitação e ao treinamento. Os médicos diziam que eu talvez não voltasse a andar direito por anos, mas no segundo ano eu já estava de volta à bicicleta de treino. No terceiro ano, fiz um retorno formal, começando pelas corridas de pontuação de menor nível. Eu não usei meu nome antigo. Usei um novo, Max. Comecei no circuito de Lehman, disputando corrida após corrida por pontos, até finalmente chegar ao primeiro lugar na região. Mais tarde, entrei na divisão Ásia-Pacífico e cheguei cedo aos circuitos. Muitos ciclistas me reconheceram e vieram tirar fotos comigo. Alguns sentavam na área de descanso e conversavam comigo sobre como vários times mudaram ao longo dos anos. Foi também quando soube o que tinha acontecido com a equipe do Lucas nesse meio tempo. Quando alguém mencionava eles, havia um tom de pena na voz. "Você ouviu? O time do Lucas caiu da elite nos últimos anos." E foi também quando descobri toda a história. Alguém me contou que, no primeiro ano depois que eu sumi, Lucas ficou quase louco procurando por mim. Ele vasculhou o país inteiro, contatando todos que me conheciam, incluindo patrocinadores, mídia e até antigos pilotos dos meus tempos de corrida. Mas ninguém sabia onde eu estava. Durante esse período, o calendário de competições da equipe quase desmoronou. Eventualmente, quando não conseguiu me encontrar, Lucas teve que redirecionar toda a sua energia para o time. Mas logo surgiram problemas. Os resultados de Lena simplesmente não conseguiam sustentar a equipe. Os investidores ainda estavam dispostos a apoiá-la porque Lucas prometeu que ela seria a próxima Nora. Mas um ano se passou, e o melhor resultado dela foi apenas um top 10. Os investidores ficaram cada vez mais insatisfeitos. Para ajudar Lena a evoluir mais rápido, Lucas a treinou quase exatamente como eu fui treinada, chegando até a dar a ela os melhores engenheiros da equipe, os melhores recursos e mais oportunidades de competição. Mas Lena não aguentava. Ela chorava assim que a intensidade do treino aumentava, e várias vezes simplesmente parava no meio das sessões. Certa vez, durante um treino pré-corrida, ela foi criticada pelo treinador por erros repetidos. Jogou o capacete no chão e correu para o vestiário,
Lucas teve que acalmá-la pessoalmente. Pior ainda, alguém vazou que Lena tinha sido a terceira pessoa no meu relacionamento com Lucas. Também afirmaram que Lucas havia mexido na minha moto para favorecer Lena e divulgaram um vídeo gravado secretamente dos bastidores daquela corrida. Quando a notícia vazou, o mundo das corridas explodiu. Inúmeras pessoas começaram a reabrir antigas mágoas, e logo todas as postagens de Lena nas redes sociais ao longo dos anos foram desenterradas. As fotos ambíguas deles juntos também vieram à tona. As críticas online aumentaram ainda mais, e a reputação de Lena foi completamente arruinada. Ainda assim, seus resultados nunca melhoraram. Os investidores ficaram cada vez mais insatisfeitos, e os patrocinadores começaram a se afastar. O ranking da equipe caía ano após ano. O que antes era um time de alto nível mundial, agora estava prestes a sair da primeira divisão. Eventualmente, os investidores deram um ultimato. Se a equipe não terminasse entre os 3 primeiros na temporada, retirariam o financiamento. Lucas não teve escolha a não ser contratar pilotos de outras equipes por preços exorbitantes. Na área de descanso, vários ciclistas que tinham acabado de terminar suas corridas consultaram a classificação mais recente e brincaram comigo. Max, adivinha, o Lucas está apavorado de trombar com você. Outro riu. Ele jogou fora a melhor piloto do mundo e agora não pode te comprar de volta nem por 10 vezes o preço. Mas olha, essa temporada acabou de ficar interessante. Ele ergueu a bebida. Estamos todos esperando para ver você derrubá-lo. Risadas ecoaram ao redor. Todos olharam para mim, esperando minha resposta. Apenas olhei para o placar na mão, sorri e não disse nada. No dia da corrida preliminar, quando cruzei a linha de chegada, todo o local explodiu. A voz do locutor falhou de empolgação pelo sistema de som. Primeiro lugar! Max em primeiro lugar! Esta é sua primeira vitória desde que voltou ao cenário internacional. Ela fez o impossível. Aplausos ensurdecedores explodiram das arquibancadas. Incontáveis pessoas se levantaram. Alguns agitaram bandeiras, outros gritavam meu nome e alguns estavam tão emocionados que choravam. A tela grande repetia minha última ultrapassagem sem parar. Toda a mídia tirava fotos freneticamente, e todas as câmeras estavam voltadas para mim. Do outro lado, Lena ficou em último lugar. Assim que a corrida terminou, ela correu até Lucas com os olhos vermelhos, mas ele nem parecia vê-la. Os olhos estavam fixos em mim o tempo todo. Depois da cerimônia de premiação, quando saí da área de entrevistas, Lucas veio rapidamente até mim. Anos se passaram. Ele parecia muito mais magro, com os olhos vermelhos, como se não tivesse descansado direito há muito tempo. Nora, ele chamou, me interrompendo. Parei e olhei para ele calmamente. Posso ajudar? Lucas ficou tenso, como se não esperasse essa reação. Após uma longa pausa, ele deu um sorriso amargo e disse: Será que realmente ficamos tão afastados? Eu olhei para ele. Senhor. Chase, não existe mais nós. Os olhos de Lucas ficaram vermelhos instantaneamente. Nora, eu te procurei todos esses anos. Eu fui à sua cidade natal, a todos os lugares onde você já morou e falei com todas as pessoas que você conhecia. Eu ficava pensando que algo tinha acontecido com você. Fiquei preocupado por anos. Ouvi em silêncio, sem reagir. Vendo minha expressão fria, Lucas baixou cada vez mais a voz. Eu sei que estava errado. Naquela época, eu só queria que a Lena amadurecesse rápido. Achei que você já tinha 5 títulos e que logo ia se casar, então decidi dar mais recursos para ela. Nunca imaginei que terminaria assim. Nora, admito que errei. Admito que favoreci e cuidei da Lena. Mas eu nunca quis te perder. Eu sempre te amei. Só depois daquela corrida percebi o que perdi. Me arrependo disso todos os dias desde então. Se eu não tivesse te forçado a se abrir mão da moto, do campeonato e te deixado lá sozinha, tudo teria sido diferente? No fim, sua voz estava rouca. Nora, por favor, podemos recomeçar? Eu devolvo a equipe para você. Vou te dar seu lugar de líder. Vou te devolver sua moto de campeã. Só volta. Eu compenso tudo para você. Qualquer coisa. Olhei para ele e, de repente, pensei em muitos anos atrás, quando o time estava no pior momento. Costumávamos nos aglomerar em uma garagem subterrânea, comendo pão simples juntos. Ele prometeu então que me faria a melhor amazona do mundo. Ele fez. E depois, ele mesmo destruiu tudo. Nesse momento, uma figura se colocou de repente na minha frente. Alan ficou entre Lucas e eu. Senhor, ela já te rejeitou muitas vezes. Por favor, pare de importuná-la. O rosto de Lucas escureceu. Isso é entre Nora e eu. Alan não recuou. Ela está com a Sky Team agora, e eu sou responsável por protegê-la. Lucas lançou um olhar fulminante para ele. Você tem sentimentos por ela? Sem hesitar, Alan respondeu. Sim, o time todo sabe. A expressão de Lucas ficou azeda instantaneamente. Mas Alan continuou. Ao contrário de você, eu gosto dela. Quero que ela continue voando alto, como a campeã mundial que ela é, não como um trampolim para outra pessoa. O ambiente ficou em silêncio. O rosto de Lucas ficou gradualmente pálido. Alan se virou e empurrou minha cadeira de rodas para longe. Nora, os gerentes e os outros estão esperando para comemorar. Assenti, e não olhei para trás para Lucas. Após essa corrida, o nome Max ressoou em todo o mundo das corridas. Nos anos seguintes, subi da divisão Ásia-Pacífico até o circuito mundial. Passo a passo, recuperei meu lugar. Os pontos, honrarias e rankings que perdi no acidente foram gradualmente recuperados. No 4º ano, subi novamente ao pódio das finais mundiais. No 5º ano, ganhei meu 6º campeonato mundial. Naquele mesmo ano, inúmeros veículos de mídia usaram a mesma manchete nas capas. A rainha retorna. Na cerimônia de premiação, toda a plateia se levantou e aplaudiu. O apresentador me perguntou: se você pudesse voltar ao momento antes daquele acidente, o que mudaria? Pensei por um momento, sorri e respondi:
Eu não mudaria nada. Porque alguns caminhos você precisa trilhar sozinha para saber quem merece ficar ao seu lado. Essa entrevista rapidamente se espalhou pelo mundo. Por outro lado, o time de Lucas piorava dia após dia. Os investidores acabaram retirando seus financiamentos. Os pilotos recrutados saíram um após o outro. Os patrocinadores continuaram cancelando contratos. A antiga equipe de nível mundial acabou sendo forçada a vender suas ações. Para manter o time de pé, Lucas vendeu a maior parte dos seus ativos acumulados ao longo dos anos. Ainda assim, não conseguiu salvar a situação. Logo depois, a equipe se dissolveu completamente, e Lucas ficou sobrecarregado com dívidas enormes. Quanto a Lena, sem a proteção de Lucas a qualquer custo, seus resultados rapidamente saíram do ranking dos pilotos principais. Ela tentou se transferir para outros times, mas ninguém a queria. Alguns anos depois, deixou completamente o mundo das corridas, e nunca mais apareceu em público. Lucas nunca se casou. Ele vinha assistir às minhas corridas todos os anos. Alguns diziam que ele guardava aquele antigo anel de noivado que nunca teve chance de entregar. Mas nada disso tinha mais nada a ver comigo, porque naquela época eu já tinha construído a minha própria vida. Recuperei meus campeonatos, minhas honras, e tudo o que havia perdido. A SkyTeam se tornou a nova equipe número 1 do mundo. Alan passou de assistente a meu gerente exclusivo. Zack costumava brincar que me tirar daquela cadeira de rodas foi o investimento mais lucrativo que ele já fez. No dia em que me aposentei, mais de 100 mil espectadores no estádio se levantaram. O telão exibiu os destaques da minha carreira, de novata e inexperiente a pentacampeã, de uma lesão devastadora a um retorno triunfante. Terminou com um freeze frame meu segurando o troféu no alto. O apresentador perguntou: Senhora Shaw, qual foi a coisa mais sortuda da sua vida? Fiquei sob o holofote, olhando para a multidão que aplaudia. Eu sorri. Não foi ganhar campeonatos, nem me tornar número 1. Foi quando eu caí no abismo e não fiquei lá. Eu me levantei. Aplausos varreram o estádio. Naquele momento a luz estava sobre mim, e minha vida estava apenas começando. Fim, que Deus te abençoe.